Bom dia, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos à oração do dia, que Deus nos abençoe ricamente neste dia. Estamos iniciando a semana, como já iniciamos ontem, já consagramos ontem, mas iniciamos hoje o trabalho, as correrias, né? As nossas responsabilidades começam a surgir, então nós precisamos da graça, da presença de Deus para resolver cada uma delas de uma forma extraordinária, da qual Deus tem nos sustentado. Amém? Amados, e antes de orar pela tua vida nesta manhã, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a cultura do céu. Ou seja, nós precisamos viver a cultura do céu na terra. Como é isso? Viver em vitória, viver em milagre, viver na unção, na presença de Deus. É viver a cultura do céu na terra. A diferença da cultura do céu e cultura da terra é que quando andamos no profético, na fé, no mover do Espírito Santo, nós estamos andando e vivenciando a manifestação de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. Então, quando nós estamos realmente compreendendo quem somos, que nós somos cidadãos do céu, que nós temos poder e autoridade no nome de Jesus, que nós não simplesmente estamos andando nesta terra somente para viver um tempo e acabar tudo, apenas para usufruir deste momento e mais nada. Queridos, nós, muito pelo contrário, nós fomos formados por Deus para termos uma vida eterna, vivermos na eternidade. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós temos que trazer a cultura do céu para a terra. Uma pessoa que é de um país, ela vai para um outro, ou de um estado, vai para o outro, e ali ela traz uma cultura, aquilo que ela vivia. Mas de repente você pode perguntar, mas eu nasci na terra, não nasci no céu. Não, queridos, nós nascemos sim, nosso corpo físico é da terra, mas o nosso espírito, nosso DNA é de Deus. Nós somos formados imagem e semelhança de Deus, como filhos amados de Deus, e o sopro de vida que Deus nos concedeu, ou seja, a presença de Deus, nós temos a DNA de Deus, a característica de Deus. Então nós temos que viver como filhos de Deus na terra. Enquanto nós estamos nesta terra, nós temos que declarar quem somos, a nossa pátria, a nossa bandeira. Então, quando nós declaramos que nós somos cidadãos dos céus, e nós declaramos realmente que somos filhos de Deus e começamos a vivenciar isso, trazer a cultura do céu, o que a Bíblia diz que existe no céu. Lá já diz que não tem dor, não tem sofrimento, não tem angústia, não tem doença, não tem tristeza. Mas aqui nós passamos tudo isso porque nós vivemos num mundo corrupto, num mundo cheio de maldade, cheio de malignidade. Mas quando nós compreendemos que somos filhos de Deus, que nós temos a presença manifestar de Deus, nós andamos em novidade de vida, nós olhamos para as circunstâncias, nós mudamos, nós transformamos ela pelo poder da palavra de Deus que está em nós. Aqui no livro de João 14, no verso 12, diz assim: em verdade vos digo que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Queridos, Jesus, ele está declarando todo aquele que crê nele, todo aquele que compreender a palavra de Deus. Não está dizendo somente para aqueles que estavam comigo, para os meus discípulos que andou comigo nesta terra, somente para aqueles que estavam, que me acompanhou, que viu a minha ascensão. Não, muito pelo contrário, ele está dizendo todo aquele que crê. Ele está dizendo: em verdade vos digo que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço, e ainda maiores. Ou seja, Jesus, ele teve um tempo curto para pregar, para ensinar, para se preparar, para se sacrificar, para pagar o preço da morte, do pecado, da maldição que haveria de ser pago. Então, simplesmente, ele teve um ministério um pouco curto em relação a todo esse trabalho, a essa obrigatoriedade, digamos assim, que era uma responsabilidade que ele tinha, um cumprimento
da palavra de Deus. Por isso, queridos, nós temos um tempo maior, um espaço maior. Naquela época ele andava de um burrinho, de um jeguinho, carroça, ou seja, não tinha o recurso que nós temos hoje, carro, avião, internet. Nós estamos conectados aqui. Eu tenho seguidores aqui que me acompanham dos Estados Unidos, do Japão, ou seja, então nós estamos conectados com o mundo. Então nós temos a facilidade, por isso que Jesus disse: fará as obras maiores do que eu fiz. Mas quando nós cremos na palavra de Deus, no cumprimento da palavra de Deus, compreendendo quem somos, se eu sou um cidadão de uma região, como eu disse, eu trago a cultura daquela região. Eu sou do Brasil, se eu vou para os Estados Unidos, eu vou querer comer a comida brasileira, me alimentar com as coisas do Brasil, que eu tenho costume. Lá é um outro tipo de comida. Se eu vou para o Japão, da mesma forma, lá é um outro tipo de cultura, outro tipo de alimentação. Eu vou levar minha cultura junto, meus hábitos juntos. Agora, o que eu não posso é fazer parte da cultura da qual eu vim para a terra, da qual eu estou aqui na terra, porém, eu viver somente para a terra, achando que eu não tenho futuro, que eu não tenho espaço, eu não tenho condição de voltar para a minha origem. Não, muito pelo contrário, a Bíblia diz que do pó veio, ao pó retornará. A carne, o nosso corpo físico, porque nós somos tricotomo, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Esse corpo vai ficar na terra. Do pó veio ao pó, vai retornar. Porém, o espírito que Deus nos deu vai voltar a Deus. Ou seja, nós vamos voltar na presença do Senhor. Então, queridos, nós precisamos compreender que nós precisamos viver esta identidade. Qual é a minha? Qual é a sua identidade? Será que você tem uma mente limitada, que morreu, acabou? Ou será que você compreende a Escritura que diz que nós somos seres eternos? Que nós estamos aqui apenas de passagem? Então nós precisamos compreender que Deus tem preparado algo ainda maior para nós. Mas nós não precisamos viver de uma forma medíocre e miserável aqui na terra. Nós temos que trazer este poder, essa autoridade. Quando nós vamos aqui para o livro de Atos, no capítulo 18, aliás, no capítulo 19, no verso 11, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar os enfermos os seus lençóis e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Ou seja, Paulo andava numa unção tão forte, tão poderosa, a sua roupa. Quando as pessoas tocavam na sua roupa, lembra da mulher do fluxo de sangue, tocou na hora das vestes de Jesus? Paulo também, os seus aventais, sua roupa, ali, porque ele trabalhava, ele fazia tenda também, ele não só pregava a palavra não, ele trabalhava. Então quando as pessoas tocavam nas suas vestes, ou quando levava aquela peça de roupa até aquela pessoa que estava enferma, alcançava aquela pessoa, os espíritos imundos fugiam, as enfermidades saíam, as pessoas eram curadas. Ou seja, é a manifestação poderosa de Deus, é a unção de Deus se manifestando na terra através de um homem. Quem conheceu, você que conhece a história de Paulo, sabe de onde ele saiu, quem ele era, o que ele fazia, a maldade que ele fazia, porque ele não conhecia o Senhor. Mas um dia ele teve um conhecimento, ele compreendeu realmente quem ele era em Cristo Jesus. Ele teve um encontro com o Mestre e a partir daquele dia ele se tornou um servo do Senhor, mas compreendendo que ele era um cidadão do céu e ele estava desejoso a voltar, a ir para o céu junto com Jesus. Ele compreendia que realmente era melhor estar com o Senhor nos céus do que estar na terra. Por isso que ele diz, o meu viver é Cristo, morrer é lucro, meu viver é Cristo. Ele queria estar com o Senhor. Então tanto faz, aonde tinha um problema ele ia lá, ele ia para resolver, ele pregava a palavra, ele fazia prodígios e maravilhas. A sombra de Pedro,
conforme Pedro passava, as pessoas eram colocadas, assim como Jesus fez também, as pessoas eram colocadas ali, quando a sombra de Pedro é projetada sobre aqueles enfermos, eram curados. A unção, a manifestação de Deus, é a cultura do céu se manifestando na terra. Agora, o Senhor diz para nós aqui, João 14:12, aquele que crer em mim fará as obras que eu faço. Então, querido, se você crê, se nós cremos de fato, nós temos que declarar esta palavra profética poderosa, andarmos no profético. Por isso que eu disse, a diferença da cultura do céu e da cultura da terra é viver a cultura do céu aqui na terra, é trazer a existência da manifestação de Deus, a qual Ele deixou nas nossas vidas, no nosso DNA. Nós somos cidadãos do céu, somos filhos de Deus. Quando nós compreendemos que nós temos uma cultura, a cultura do céu, nós vivemos esta cultura. O nosso falar, o nosso agir, as nossas ações é de acordo com a nossa cultura, não com aquilo que a terra mostra. Como eu disse, se eu sou de uma cultura, eu vou levar essa cultura aonde eu estou. Agora, o que eu não posso é viver a cultura da terra tão simplesmente, morrer e acabar com tudo. Não, muito pelo contrário. Eu tenho que trazer a cultura do céu para a terra. Amém? Quero deixar essa reflexão no teu coração, para que você compreenda que você não é um simples homem, uma simples mulher, para viver debaixo de um jugo de miséria, de escravidão. Jesus, ele levou, encravou na cruz do Calvário toda a miséria, toda a escravidão, toda a maldição, todo o sofrimento, toda a dor, todo o tipo de enfermidade, e declarou que andaríamos em novidade de vida, comeríamos o melhor da terra. Mas como? Trazendo a existência da manifestação de Deus, da cultura do céu para as nossas vidas, enquanto nós estamos andando aqui na terra. Porque nós estamos sim de passagem. E nesse tempo nós estamos numa preparação para voltarmos para a nossa origem. Então, nessa preparação que nós precisamos fazer com que as pessoas que estão à nossa volta também recebam da mesma forma. Por isso que Jesus disse aqui, se creres em mim, farás as obras que eu faço. Qual é a obra que Jesus fez? Curou, salvou, libertou, restaurou, transformou, amou. Ele fez tudo isso. Da mesma forma nós precisamos fazer, trazer essa cultura e viver esta realidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero orar pela tua vida neste momento. Quero que você realmente traga essa cultura para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para onde você estiver, compreendendo que você é diferente, compreendendo que a cultura do céu tem que prevalecer na sua vida. Aonde eu e você estivermos, nós temos que demonstrar a nossa origem, demonstrar realmente filho de quem nós somos, viver as promessas de Deus, cumprindo o propósito de Deus. Porém, nós precisamos nos esforçar, porque o mundo inteiro tenta contra as nossas vidas, para que nós venhamos viver a cultura da terra. Mas nós não somos daqui, nós não pertencemos a esta terra, e nós precisamos trazer a nossa cultura para estar aqui, para se manifestar aqui. Então, por isso, nós precisamos ser curados, ser sarados, ser transformados, ser libertos, ser livres, como nós somos, de acordo com a palavra de Deus, e também fazer isso na vida das pessoas, demonstrar esta cultura para as pessoas, amém? Para que elas também sejam alcançadas. Vamos orar? Que Deus nos abençoe ricamente neste dia. Vamos mais uma vez abençoar a nossa semana, que tenhamos uma semana ricamente abençoada na presença do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua poderosa palavra, que testifica, Pai, quem somos, que nós não somos desta terra, que nós somos filhos do Deus Altíssimo, que nós temos a Tua manifestação gloriosa nas nossas vidas diariamente, aqui na terra, mas nós precisamos trazer a nossa cultura para esta terra, para este mundo, para vivermos, Pai, conforme a Tua palavra, vivermos em novidade de vida, assim como os Teus servos, Teus discípulos, aqueles homens que confiaram, que creram na Tua palavra, obedecendo, Pai, os Teus mandamentos, eles andaram, Pai, conforme a cultura do céu, em
ambientes proféticos, tudo aquilo que eles faziam, Senhor, era para a glória do teu nome, demonstrando o teu poder, a tua graça, a tua manifestação. Toda enfermidade saía, toda doença ia embora, tudo aquilo que era contrário, todo espírito maligno não resistia à tua presença, não resistia à unção que estava sobre eles. Por isso, Pai, este poder, essa autoridade, esta manifestação está sobre nós, e nós queremos, Pai, nesses dias viver realmente esta cultura do céu na terra, porque lá no céu nós sabemos que lá não tem, Pai, a necessidade de exercermos esta cultura, de pregarmos a palavra. Nós não temos a necessidade no céu de curar enfermos, porque lá não tem enfermos. Nós não temos a necessidade, Pai, de salvar, de libertar as pessoas, porque todas serão livres, Pai, porque nós precisamos usar aqui na terra esta autoridade, esta paternidade da qual nós temos, reconhecendo que nós somos os teus filhos e queremos viver, ó Deus, como príncipes, como princesas nesta terra. Por isso, Pai, abre a mente e o coração de cada homem, cada mulher, cada pessoa que está nesta oração, para que eles possam compreender, Pai, que este poder, que esta autoridade, que esta revelação está sobre a vida de cada um de nós, que juntos, Pai, como igreja verdadeira, como servos, filhos do Senhor, possamos, Pai, determinar, declarar a nossa cultura sobre este ambiente do qual nós vivemos, se é dentro do nosso lar, se é dentro do trabalho, independente das circunstâncias, Pai, que nós possamos trazer a nossa cultura, a nossa origem, a manifestação poderosa do Senhor, para que toda enfermidade não resista, vá embora, que a cura divina, que o manifestar do teu poder se manifeste de tal maneira para que nós possamos realmente viver, Pai, os milagres do qual nós temos a liberdade de vivermos. Por isso, Pai, eu oro e intercedo por cada vida que aqui está, que esta palavra realmente possa se manifestar na vida de cada filho e cada filha do Senhor, que está conosco nesta oração no dia de hoje, que esta palavra profética poderosa possa se manifestar de tal maneira para que teu filho, tua filha possa compreender que eles são cidadãos dos céus, que eles têm o DNA do Senhor Jesus Cristo, que eles têm o poder e a autoridade para declarar a cura, o milagre, o manifestar do Senhor, para que eles possam viver na terra, mas viver com a cultura do céu, em milagres, em prodígios, em maravilhas, diariamente, testificando quem eles são, declarando, Pai, a sua paternidade, declarando, Pai, realmente que são filhos do Deus Altíssimo, declarando, Pai, que eles têm poder e autoridade para declarar que eles são curados, que eles são livres, que eles são prósperos, que eles são filhos do Deus Altíssimo. Por isso, Pai, eu declaro esta palavra no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que ela venha nos envolver de tal maneira para que possamos andar em novidade de vida, caminharmos como príncipes, como princesas, segundo a tua promessa, Pai, como filhos do Deus Altíssimo nesta terra, para que possamos, Pai, usufruir segundo as tuas promessas, de tudo aquilo que nós temos direito, Pai, tudo aquilo que o Senhor delegou para as nossas vidas. Por isso, no nome de Jesus, eu abençoo cada vida que aqui está, cada lar, cada família aqui representado, que tenha um dia ricamente abençoado, uma semana de suprimento, uma semana de resposta, uma semana de mudança, e tudo aquilo que é contrário às nossas vidas, Pai, que saia do nosso caminho, que a graça e o favor do Senhor, Pai, se manifeste para que possamos declarar quem somos em Cristo Jesus. Por isso, Pai, no nome de Jesus, declaro a tua palavra manifesta nas nossas vidas no dia de hoje, em nome de Jesus. Guarda a nossa saída, a nossa entrada, nos livre da contrariedade e nos conceda da graça e do favor do Senhor. Em nome de Jesus oramos e declaramos a tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe ricamente neste dia, com paz e prosperidade no nome de Jesus. Que você tenha uma semana ricamente abençoada em nome de Jesus.